Oi, gente, boa tarde, meu nome. Aí começa, entendeu? De bora lá? Um, dois, três e. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Eu moro em Divinópolis. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra vocês sobre. Sobre aqui agora, aqui no estado da Saraiva, tá? Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, tá bom? Pra poder pôr lá no YouTube. Então, gente, é o seguinte, se você quer fazer um caçador de lendas, assim igual eu e Reinaldo Garcia, você pode fazer isso aqui no YouTube nesse ano e o ano que vem, 2021. E o ano que vem, 2021, eu vou ganhar um saxofone e bicicleta. Também vai estar lá no YouTube também. Beleza? Também vai estar lá no canal do YouTube. Saxofone, bicicleta, microfone no canal no YouTube, câmera e ação, gravar lá no canal no YouTube pra vocês. Hoje eu estou aqui gravando um vídeo pra vocês. Aí vou pôr aqui, quer ver? Aí vou pôr aqui, ó. Aí vai gravar, tá? Você vem aqui, tira esse aqui. Tira esse aqui, né? Põe esse aqui. E começa falando, entendeu? Aí vou falar assim. Oi, gente. Peraí. Aí começa a gravar e fala assim, ó. Peraí. Tá tudo bem? Aí vai gravar. Vai gravar falando assim. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo e moro em Divinópolis. Hoje eu quero falar pra vocês que eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui pra todos as. Então, gente, hoje eu vou fazer esse vídeo lá no YouTube pra vocês curtir. Então, gente, é o seguinte. O ano. Aí vou continuar falando. Aí fala assim. Aí vou falar assim. Hoje eu gravei canal do YouTube lá no sítio, tá? Lá no sítio do meu pai, lá na fazenda do meu pai. Aí lá eu gravei. Aí lá gravei, aí lá o Léo gravou falando, entendeu? E também tô gravando aqui na minha casa, aqui no meu banheiro, tá bom? Aí vou falar assim. Então, gente, é o seguinte. Hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês sobre como que é esse assunto, né? E eu tô aqui fazendo esse vídeo pra agradar, beleza? Então, gente, hoje eu vou falar sobre o meu banheiro, né? Aí que tem chuveiro, né, box, tudo, e a minha toalha, né? Então aí vai falando, essa é minha casa, esse sou eu, Rodrigo Nicolas Silva Martins, me segue nesse Instagram aqui, tá aparecendo aqui agora, no YouTube, tá bom? E vai aparecendo aqui, nessa tela aí, no meu nome, é Instagram. rodrigomartins.com.br. Seguir no Instagram que agora vai chegar todas as coisas de mim. Vai chegar aqui na minha casa. Amanhã, aqui agora, 7 horas da noite. Beleza? Então, gente, então é o seguinte. Então eu falei 7 horas da noite, que é o seguinte. Porque eu falo assim, porque eu vejo o YouTube, o Lucas Neto, porque eu imito o Lucas Neto, a própria, entendeu? Então,
Então, gente, eu vejo Lucas Neto, Lua Mendes, Renato Garcia, entendeu? E, né, bombeiro, né, polícia, as coisas, tudo lá no YouTube para vocês aqui, nesse agora que tá aparecendo aqui, lucasnetolense.com.br. Segue no novo Instagram, Lucas Neto em Acabamento de Férias 2. Também tá gravando esse vídeo, esse filme do Lucas Neto, o Hotel Mágico, está aparecendo aqui nessa tela, aqui nesse momento. Então também, eu vou te mostrar aqui para vocês um pouquinho, tá? E então vamos lá.